Na semana que vem, possivelmente vai ser votado o PL das fake news. O que é que está acontecendo nesse momento? O deputado Orlando Silva, que é o relator do PL das fake news, projeto de lei que tenta combater o caos desinformacional e a desregulação total, ou quase total, que a gente tem na internet brasileira hoje, o que, obviamente, estamos atrasados e na contramão do que acontece em outros países. Por exemplo, em toda a Europa, tá? Galera, assim, ó, vai desde o básico. Desde o básico. Básico eu tô falando o seguinte. Sabem quantos usuários tem no Brasil de Facebook? Vocês sabem quantos usuários o TikTok tem no Brasil? Vocês sabem quantos usuários o Twitter tem no Brasil? Sabem quantos usuários, quantos clientes, quantas pessoas usam o aplicativo do Instagram no Brasil? Não sabem. Sabe por que vocês não sabem? Porque as plataformas não são obrigadas nem mesmo a divulgar isso. Então, assim, o básico. Assim, não tem regulação básica. E como eu já expliquei várias vezes aqui, todos os setores da economia no mundo têm regulação. Você não pode comprar um maquinário e começar a procurar petróleo na calçada na frente da sua casa, nem no seu pátio. Por quê? Porque o setor de petróleo tem regulação. Você não pode simplesmente sair por aí e fazer o que você quiser em qualquer tipo de negócio. Você não pode montar um abatedouro de animais na garagem da sua casa. Por quê? Porque o setor de alimentos, de abate de animais, tem uma regulação. Você precisa de licenças. Você tem uma estrutura em volta daquilo que garante que o que as pessoas vão consumir em termos de alimento passa por uma cadeia de custódia daqueles alimentos, que você não está comendo comida podre. Isso vale para todos os setores da economia. Todos. As plataformas acham que para elas não vale. Para elas é uma exceção. Para elas é o mínimo do mínimo do mínimo da regulação e que não afete em nada o modelo de negócio delas. Qual é o modelo de negócio das plataformas de redes sociais no mundo? Atenção. É o que se chama de economia da atenção. No que elas estão interessadas? Na nossa atenção, no nosso tempo. No tempo que nós passamos engajados nos aplicativos das plataformas. E não existe recurso mais importante para o ser humano do que o tempo. O tempo é um recurso finito e não renovável. Eu canso de falar isso, já falei isso milhões de vezes para vocês. Vou falar de novo. O tempo, o nosso tempo, né? O nosso minuto que acabou de passar, não volta. É uma obviedade, mas eu repito isso porque é com isso que as plataformas ganham dinheiro. O tempo é um recurso limitado, finito e não renovável. E é com o nosso tempo que as plataformas vendem anúncio, propaganda, publicidade. E é assim que elas se tornaram as empresas mais valiosas e mais poderosas do mundo. Entre as 10 empresas com maior valor no mundo, hoje deve estar 7 empresas de tecnologia. De IBM, a Facebook, a Alphabet, né? Então, assim, a regulação disso no Brasil, quase zero. A bomba estoura toda no judiciário, a bomba nas eleições estourou toda na mão do TSE, na mão do STF, na mão do Xandão, né? Ficou tudo na mão do Xandão. Qualquer bomba que estourava, aí o Xandão correr para tentar resolver. Agora o PL das fake news tenta organizar a bagaça, organizar o caos, pra gente saber, como eu falei antes, do mínimo, quantos usuários vocês têm no Brasil? Mínimo. Na Europa, as plataformas também foram obrigadas, por lei, a soltar essa informação. A Europa também não sabia. Isso foi aprovado no final do ano passado. E tem aí 4 a 6 meses, se eu não me engano, de tempo para que as plataformas possam se adequar. Essa legislação, ela entra em vigor. Parte dela já entrou, outra parte está em adaptação na Europa esse ano. A Europa já está nesse caminho. Nos Estados Unidos, essa discussão também está em aberto. E aqui no Brasil, isso acontece através do PL do senhor Orlando Silva, deputado. É perfeito? Não é perfeito. Eu sei dos bastidores da negociação do Orlando com o Congresso. Eu não consigo imaginar quem poderia ter feito melhor do que o Orlando fez nessa negociação. Olha, eu juro pra vocês. E vocês sabem que assim, é difícil eu ficar elogiando parlamentar aqui, né? Porque eu acho que a maioria deles, inclusive, faz o mínimo. Agora, o Orlando Silva está há 3 anos em cima desse tema, estudando, conversando. Vocês podem imaginar que
boa parte do Congresso não quer saber de votar esse negócio. Não vai ser fácil passar esse PL. E para conseguir os votos necessários, o projeto de lei teve que sim fazer algumas concessões. Eu diria que até no negócio de vai o anel, fica o dedo, olha, foi pouco anel. Poderia ter ido mais. Poderia que esse PL não entraria nem em pauta. Foi votado ontem em regime de urgência, ou seja, tem que ser votado nos próximos dias. Possivelmente vai ser aprovado. Vamos ver como vai ser a regulamentação. Tem alguns problemas? Tem. O principal problema que eu enxergo, as plataformas no mundo todo que eu falo, o mundo todo que está prestando atenção para isso, né? Principalmente na Europa, onde essa coisa está andando há muito mais tempo. As plataformas como Google, Facebook, Twitter, etc e tal, elas são obrigadas por lei a devolver uma parte do dinheiro que elas faturam. Uma partezinha, assim, uma coisinha, nada. Assim, ó, um grão de milho. Uma faísca. Assim, ó, sinceramente, perto do faturamento delas é um nada, um zero. Mas são obrigados a devolver esse quase nada para veículos de imprensa. Por quê? Qual é a lógica disso tudo? Elas fazem dinheiro com um produto que é produzido pelos veículos de imprensa. E esse produto custa caro. Esse produto se chama jornalismo. É um negócio que custa caro, não custa barato fazer, não. Quando na semana retrasada nós publicamos a reportagem sobre o Petro Six, vocês podem ter certeza que todas as plataformas de internet ganharam dinheiro com isso. Porque várias pessoas fizeram live no YouTube, essas lives são remuneradas, o YouTube ganha dinheiro com essas lives. Cada superchat que vocês colocam aqui, 30% é do YouTube, para vocês terem uma ideia. Cada vez que alguém se torna membro aqui, 30%. É um mega sócio. Não é uma pequena fatia. 30% vai para o YouTube. Então as plataformas ganharam dinheiro com a investigação que eu fiz. Eu, jornalista. O que o PL prevê agora? Ele prevê que as plataformas distribuam uma parte ínfima dos seus faturamentos para o jornalismo local. Qual é o problema disso? Ao invés dessa discussão ser feita num fórum separado, num fórum de debates, digo, né? Não judicial. Eventualmente criar uma agência reguladora para isso. Organizar isso de modo transparente, onde todos os jornalistas brasileiros que querem ter acesso a esse fundo, pode ter gente que não queira, né? Que querem ter acesso a esse fundo, se cadastrem, coloquem lá o nome do veículo, que audiências atinge, né? Onde está atingindo a audiência, se é no YouTube, se é no Facebook, se é no Twitter, né? Organiza o negócio. Na Itália, por exemplo, é assim. Você tem um financiamento estatal para veículos de imprensa, que ele é baseado em qual público você atinge, quais são as deficiências locais, né? Quem merece mais aquela grana, no fim das contas, né? No Brasil não vai ser assim. Então, assim, vamos pegar esse bolo do dinheiro nas plataformas e, ao invés de fazer de modo transparente e de modo que se faça aquilo de uma forma coerente e lógica em favor da democracia, da pluralidade de ideias e da pluralidade de opiniões, ou seja, vamos botar mais dinheiro aqui nesses veículos menores, nesses veículos médios, nesses veículos inovadores, nesses veículos regionais. Vamos lá em Roraima, tem pouco jornal independente aqui, vamos financiar vamos financiar esse site, vamos financiar esse canal de YouTube. Não, sabe o que vai ser feito? Se a coisa continuar como está, as plataformas e os veículos vão poder se reunir a portas fechadas para decidir quem fica com quanto. Sabem o que vai acontecer? As plataformas, Google, YouTube, Facebook, Twitter, elas vão fazer meia dúzia de reuniões com os grandes peixes do mercado. Grupo Folha, Grupo Globo, Grupo Estadão, Jovem Pan, vão se reunir com os grandes peixes do mercado, a portas fechadas, e vão definir quanta grana eles vão levar. E é isso que vai acontecer. E a raspa do tacho, o que sobrar, vai ser colocado em meia dúzia de projetos. É para esse lado que está caminhando. Isso está dentro do PL das fake news. Isso é um grande problema. E isso só está assim porque é um lobby das grandes empresas de comunicação. Isso é um lobby. Tanto é que, se vocês forem ver, as grandes empresas de comunicação, através das suas associações e entidades, elas estão aprovando o PL das fake news. Mas elas estão aprovando porque tem esse dispositivo ali dentro que lhes interessa. Então, assim, o projeto tem problemas, mas ele é infinitamente melhor do que não ter projeto nenhum. E o que a gente vive hoje, o caos informacional que a gente vive, só interessa a esses cretinos
sobre os quais a gente fala todos os dias aqui neste programa, tá? Então, tem o meu apoio público à votação e à aprovação desse PL. Tem problemas? Tem. A gente vai ter que lidar com eles. A gente vai ter que lidar com eles, falar sobre eles, a gente vai ter que lidar com esses problemas, né? Muita gente fala que o PL protege os políticos porque isenta os políticos nas redes sociais de serem atingidos por legislação de calúnia, difamação e não sei o que, né? Não é verdade, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Por quê? Porque um político, quando tem prerrogativa de foro, só quem pode mexer nele são os tribunais superiores. Então, se o Flávio Bolsonaro vai lá e faz uma merda, calunia alguém, etc e tal, ele vai ter que se ver com a própria lei. Se não tiver dentro da prerrogativa de foro dele, se for um crime comum que não tem relação com o mandato, isso também tem decisão já consolidada sobre essas coisas, ele vai responder. E se for uma coisa que precise demandar esforço e atenção do STF, vai para o STF. Então, o PL das fake news, o projeto de lei, quando vira lei, ele não tem o poder de mudar essas coisas, tá bom? É mentira de quem está espalhando isso aí. Não é verdade. Porque esse PL não vai estar acima das outras leis que já existem. Ele não é uma lei solta no mundo, em um país onde não há lei alguma e a partir de terça-feira da semana que vem só vai existir essa, tá? A gente sempre tem que fazer uma acomodação entre a legislação vigente e a nova legislação. É óbvio. Essa legislação ela não vai suplantar a vida real, que já acontece na vida real. Tá? Então isso aí, primeira coisa, é mentira, alarmismo, e é a grande, digamos assim, muleta crítica. Pode-se ter crítica sobre esse dispositivo, claro que se pode, mas essa é a grande muleta crítica do antipetismo, que estava louco para votar contra esse projeto. MBL, essa gente toda, Partido Novo, essa galera toda, que estava louca para votar contra esse projeto, para fazer oposição ao governo, por antipetismo e também porque quer continuar o bundalelê, quer continuar no caos, ganha com isso, ganha dinheiro, reputação, cargo, ganha eleição. Então essa virou a muleta, né, dessa galera toda e dos pseudo-isentões de internet também, tá? Só que o caminho que está se tomando para criticar esse pedaço da lei é falso. É falso. É uma falsificação histórica, ponto, tá? Não acreditem nisso. E aí, para fechar, o senhor Deltan Dallagnol, que como eu já falei hoje no Twitter, o Deltan Dallagnol está a uma peruca de virar o Nicolas Ferreira, tá? Deltan Dallagnol, ex-procurador, atual deputado federal, pelo Podemos sem PH, do Paraná. Aliás, o Deltan é do Podemos ou é do União Brasil? Acho que é do Podemos, né? Ele está a uma peruca de virar o Nicolas Ferreira. O Deltan publicou ontem na internet um negócio que até a revista Veja falou que é mentira, tá? Publicou que se o PL das fake news for aprovado, vários versículos da Bíblia não poderão mais ser postados na internet. Primeiro, que esse PL, essa nova lei das fake news, não tem poder nenhum para afetar o estado das coisas no Brasil, que é constitucional, que é pró-liberdade religiosa. Primeiro. Segundo, os versículos escolhidos pelo Deltan são os mais horrorosos do mundo. São horrorosos. Eu nem lembro mais o que eu li ontem, eu fiquei horrorizado. É pai matando filho, sei lá o que, é o esposo dizendo que a esposa é submissa, é inferior. Essa onda Velho Testamento, entendeu? Tá na onda Velho Testamento, Deltan. Tá uma peruca de virar o Nicolas Ferreira, Deltan. E outra que é mentira. É falso. Você vai poder postar, o procurador, ex-procurador, deputado, a porcaria do versículo que o senhor quiser. Até porque o senhor não engana mais ninguém. Né? Com essa cara de coroinha que pulou da janela do seminário. Então o senhor não engana mais ninguém. Pode postar o versículo que o senhor quiser. Eu tô nem aí, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí o que o senhor vai postar. É mentira que o PL das fake news vai proibir que o senhor poste. Agora, se o senhor usar um versículo da Bíblia, por exemplo, para dizer que mulher tem que ganhar menos, que mulher tem que apanhar e que mulher é inferior ao homem, o senhor vai ser processado. Ou seja, o próprio projeto de lei não vai proteger o senhor, como estão dizendo os críticos, de falar o que quer. Então vejam o contrassenso. Não vamos votar o projeto de lei porque ele protege os políticos e os políticos vão poder falar o que eles quiserem na internet. Não vamos votar o projeto de lei porque não pode mais falar um não sei o que da Bíblia. Bom, ou pode ou não pode. O político pode ou não pode falar. O político vai continuar podendo falar o que ele quiser. E quando passar do sinal, a lei vai alcançar o político, né?